Fala aí, segunda série do ensino médio do Colégio de Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni pintando aí na sua telinha para mais uma videoaula exclusiva de Sociologia para vocês. Então vem comigo, vamos aprender o tema da aula de hoje, a cultura brasileira, religião e identidade cultural. Quando eu falo de cultura brasileira, eu estou falando do quê? Do conjunto de hábitos, costumes, crenças do povo brasileiro, aquilo que nós identificamos como parte da nossa nação. E o que eu posso falar para vocês, meus amores? Eu posso falar que o Brasil é um país plural, né? O Brasil é um país, uma constituição que ela é multiétnica, ou seja, o Brasil é formado por várias etnias. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá atrás na formação do Brasil. Na verdade, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Nós sabemos que o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. Portanto, a nossa essência, o nosso processo de formação se deu a partir de um processo de exploração econômico, um processo marcado pela desigualdade, marcado pela escravização do africano, né? Esse africano que era retirado à força do continente, né, africano e trazido aqui para o Brasil. Então, dentro dessa lógica, nós temos um Brasil formado por um conjunto de forças distintas atuantes no nosso território. Nós temos o invasor português, que se torna o colonizador, dominador da região com o seu projeto católico aqui dentro. Nós temos o nativo indígena, que é atacado por doenças, que também é escravizado, que tem suas terras tomadas, que é subjugado, que é catequizado. E nós temos o negro africano, que vem para cá na condição de escravo. E a partir daí ocorrem processos de miscigenação. O Brasil é um país fortemente mestiçado, misturado. Infelizmente, esse processo de miscigenação muitas vezes ocorreu através do estupro, por exemplo, da relação sexual forçada entre o senhor e a sua escrava, por exemplo. Então, esse país plural que nós temos hoje, mestiçado, como eu falei, ele está ligado diretamente a um processo de exploração econômico que ocorreu aqui durante o período colonial e também, obviamente, depois da independência, uma vez que a escravidão só teve fim, né, a partir de 13 de maio de 1888, de forma oficial, pela lei, a Lei Áurea. Beleza, galera? Então, dentro dessa ideia, a gente está aprendendo aqui que o Brasil é esse país plural, misturado, de elementos culturais europeus, africanos e indígenas. Então, a cara do Brasil é essa pluralidade. Isso não significa que o Brasil não tenha problemas só porque é um país miscigenado. Por muito tempo, aquela ideia, né, do Gilberto Freire de que o país era uma democracia racial prevaleceu no pensamento mundial. Desde os estudos de Florestan Fernandes, a gente entendeu que não é bem assim, que embora o país seja miscigenado, isso não significa que não tenha racismo, e a gente sabe muito bem que o racismo é presente. Aí com a internet a gente acompanha casos diários no Brasil. Então, para tentar entender essa dimensão do brasileiro, dessa rica cultura, a gente vai citar aqui o importante sociólogo brasileiro Roberto da Mata. Ele escreveu um livro nos anos 80, em 1984, chamado O que faz o Brasil, Brasil com letra minúscula, Brasil com letra maiúscula. Então, o que faz o Brasil, Brasil? O que faz o Brasil, Brasil é a nossa cultura, o nosso povo. Como é que é o nosso dia a dia? O Roberto da Mata diz o seguinte, que o nosso dia a dia se dá em 3 dimensões. A casa, a rua e o outro mundo. A casa é o espaço que nós, brasileiros, simbolizamos como espaço de tranquilidade, de conforto, é o nosso porto seguro, onde a gente tem uma relação de carinho. A gente tem dificuldade, inclusive, de sair da casa dos nossos pais. A gente não quer sair da casa dos nossos pais. Ah, professor, eu quero sim sair, eu quero ter minha independência. Sai para tu ver se você vai querer voltar às vezes. É gostoso, a gente fala, que saudade da comidinha caseira, da comida da mamãe, da comida da vovó. É um local de aconchego, de paz, de amor, harmonia. Você pega as classes mais pobres, qual o principal sonho desses indivíduos? É o sonho da casa própria, ter seu espaçozinho, ter sua segurança. Então, na cultura brasileira, Roberto da Mata identifica a casa como o porto seguro, o local de descanso, de harmonia, de paz, tranquilidade. A rua é o espaço das leis, das regras que todos devem seguir, é o espaço do trabalho, da competição, da correria, da agitação, da festa. É um espaço que você quer compartilhar, ao mesmo tempo, em determinado momento, você deseja voltar
para a casa. Então a rua até pode ser um espaço de alimentação, você gosta de comer fora, mas se você comer fora todo dia, o brasileiro vai querer voltar para onde? Para casa e comer a famosa comida caseira. Você pode gostar da agitação da rua, da festa, mas quando você quer descansar, você quer a sua casa. Você pode até viajar ao mundo. Em determinado momento você sente falta do quê? Sente falta da sua casa. Essa é a análise do Roberto da Mata. E a terceira dimensão é o outro mundo. É o mundo religioso, é o mundo do sagrado, onde você busca uma paz, você busca uma ligação especial com o universo. É onde você busca aconselhamento, é onde você busca resolver problemas que você não consegue resolver na rua ou na casa. Você busca nesse outro mundo. Beleza? Então, Roberto da Mata, 3 dimensões: casa, rua, outro mundo, são as simbologias da sociedade brasileira, segundo Roberto da Mata. E esse país, que eu disse que é multiétnico, que eu disse que é plural, né? Ele tem como marca dessa pluralidade o aspecto religioso. Você já percebeu quantas religiões existem no Brasil? Várias religiões com muitos praticantes. Catolicismo, religiões protestantes, as evangélicas, né? Você tem o espírito kardecista, o candomblé, a umbanda, judaísmo, islamismo. Então, o Brasil é um país em que o aspecto religioso reflete muito o processo de sua formação. Só que essa formação ela se deu no âmbito, no primeiro momento, católico, em que até os indivíduos que eram praticantes de outras religiões, né, judeus eram obrigados a se converter, eram chamados de cristãos novos, os africanos, quando chegavam aqui, tinham que se converter ao catolicismo, os índios sofriam catequização forçada dos padres jesuítas, por exemplo. Então, por muito tempo, a religião hegemônica dominante em larga escala no Brasil, com mais de 90% de adeptos, foi o catolicismo. Mas isso vem mudando, né? O Brasil é um país plural, com muitas religiões. O catolicismo ainda é a religião dominante, mas isso vem mudando. Mas ela é tão dominante que ela está presente no nosso cotidiano, mesmo você não sendo católico, ou mesmo você não sendo religioso. Já parou para pensar nisso? Então a religião, galera, aqui no Brasil, é um elemento que nos envolve, nos abraça sem que a gente perceba. Então quando eu olho o não praticante de uma religião, o ateu, o agnóstico, frequentemente você vai ver esse indivíduo comemorando algum tipo de feriado religioso. Nosso calendário é um calendário de forte influência católica, com uma série de feriados religiosos, como o feriado de São Jorge ou a Semana Santa, por exemplo, em que muitos indivíduos que não são católicos comemoram esses feriados. Por exemplo, comendo peixe na Semana Santa, porque é uma ideia de tradição que nos envolve. Ou trocando presentes no Natal. Então, esse aspecto religioso está presente no nosso dia a dia, sem contar os rituais de passagem, né? Existia uma tradição muito forte no Brasil do bebê nascer e se levar na igreja católica para batizar, mesmo a família não sendo católica praticante. Ou a presença de um bispo, de um padre, de um pastor num funeral, ou no casamento, mesmo você não frequentando a religião, a igreja, você acaba optando por um casamento religioso porque acha bonito, ou acha importante esse ritual, a sua família valoriza. Então a religião está presente em vários momentos do nosso dia, mesmo que a gente não perceba, ou mesmo que a gente não pratique nenhuma religião. E faz parte do brasileiro essa questão religiosa. A gente vê, por exemplo, no Ano Novo, muitas pessoas que não são do candomblé, por exemplo, ou da Umbanda, colocando barquinhos para Iemanjá. É uma questão de tradição que nos envolve e a gente acaba praticando. Então, dentro dessa ideia, né, de religião, segundo dados do IBGE de 2010, né, cerca de 64% da população brasileira é católica, 22% protestante. Né? Lembrando, quando eu falo de catolicismo, existem vertentes diferentes. Tem os tradicionalistas, né, que é um catolicismo mais raiz. Temos a teologia da libertação, que é um catolicismo de esquerda, que já foi perseguido duramente dentro da própria igreja, por exemplo. E nós temos a renovação carismática, ligada àqueles padres que cantam, que aparecem na televisão, no rádio. As igrejas evangélicas também têm sua diferenciação. Tem a de raiz, a luterana, a presbiteriana, tem as pentecostais, como a Assembleia de Deus, e neopentecostal, como universal. No Brasil também temos praticantes do kardecismo, o espiritismo de mesa branca, que surgiu aqui de forma muito forte a partir de Chico Xavier. Temos também o candomblé. O candomblé é um forte exemplo de sincretismo religioso, de mistura de elementos, uma vez, por exemplo, que os escravos africanos, né, da região de Yorubá,
que vinham ao Brasil, adoravam os orixás, não podiam manter suas tradições religiosas, eram obrigados a se converter ao catolicismo, eles faziam o quê? Misturavam elementos do catolicismo com a sua fé em seus orixás, para que continuassem praticando escondido, né, a relação que ele tinha com o Olodumare, com o Ogum, com o Inhafã, com o Inhaçã, perdão, engasguei, com o Inhaçã. Então, a partir dessa ideia, né, surge um sincretismo. Eles começam a associar seus orixás com os santos da Igreja Católica, nascendo uma religião brasileira de matriz africana, que é o candomblé, ou a Umbanda, né, que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo, do candomblecismo também. Né? Essas religiões, Umbanda e Candomblé, elas atingem cerca de 0,3% da população. E por serem religiões de maioria parda e negra, com origem diretamente da África, eles acabam sofrendo perseguição religiosa muito forte aqui no Brasil, fruto de preconceito e intolerância religiosa. Então, esses elementos que eu estou falando aqui, eles ajudam a formar a nossa identidade cultural brasileira. Né? A religião, o espaço da casa, da rua, outro mundo, como a gente dialoga com tudo isso, a nossa formação multiétnica, forma o que a gente hoje chama de Brasil. A gente é reconhecido pela feijoada, pelo carnaval, pelo samba, pelo futebol, pelo arroz com feijão, bife e batata frita. Esses elementos formam o que nós chamamos de nação brasileira. É como nós nos identificamos e como o exterior vai identificar o brasileiro também. Um povo feliz que gosta de festa, de feijoada, de carnaval e futebol. Por exemplo, embora a gente não seja apenas isso, mas são elementos que unificam o Brasil. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.